Saudações, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós viemos aqui conversar um pouco sobre tecnologias, pegar um pouco dessa visão através da espiritualidade, visão mais espiritual das tecnologias e do que nós vamos observando no andar da coletividade, da humanidade. Pois bem, muito do que a gente observa e vem também conectando através de informações de vários lugares, de várias fontes, são através das tecnologias, do potencial, muitas vezes colocado como destrutivo, um potencial que a humanidade foi adquirindo. E sim, isso realmente existe, porém devemos entender um outro contexto dessa questão de tecnologia. Para isso, nós vamos trazer primeiro alguns pontos, como, por exemplo, como a humanidade foi avançando desde a época dos draconianos, reptilianos, os arcontes, quando a gente pega também toda essa galera que veio de Órion fazendo a sua morada aqui no planeta Terra. Então, lógico que com o andar da humanidade nós fomos tendo muitos momentos difíceis, muitos momentos de destruição, de guerras, de diversos fatores. Porém, nós observamos dentro da tecnologia ela ter um avanço muito rápido também. E nós não estamos falando aqui dessa tecnologia palpável ou até dessa tecnologia de enriquecer urânio, fazer esse tipo de uso. Nós estamos falando depois que a fibra ótica ela foi implantada aqui no planeta Terra. Aí nós tivemos um grande salto tecnológico, que inclusive é a tecnologia que nós estamos vivendo hoje e vamos vivenciar cada dia mais, porque ela se expande de uma forma, uma progressão geométrica. Então, é exponencial essa tecnologia, a forma que ela vai avançando. Mas dentro disso, nós podemos observar, nós não vamos entrar lá na história, como que foi esse andar, mas sim chegar nesse ponto, quando foi aportado aqui essas tecnologias. E as informações espirituais é que essas tecnologias, com fibra ótica e todos os seus avanços, elas foram trazidas, disponibilizadas aqui no nosso planeta pelos pleiadianos. Aí a gente vai tentar fazer alguns entendimentos, porque se fala, porém, em diversas raças, em diversas origens estelares, seres galácticos, por que os pleiadianos trazerem essa tecnologia, nos disponibilizarem? Primeiro, que os pleiadianos, a gente já comentou algumas vezes, da estrutura adâmica que eles têm. Quando você vai analisar todo um planeta, um conjunto, ele vai ter uma estrutura que envolve gravidade, densidade, dentre algumas outras coisas. Então, os pleiadianos, dentro dos planejamentos, eles ficaram responsáveis por introduzir a tecnologia. E nós estamos falando em introduzir tecnologia na superfície, ou seja, aqui, disponível para a humanidade. Quando a gente fala sobre tecnologia, sobre o uso de tecnologia, uso de energia, vamos também poder chamar, porque tudo é energia no universo. Nós sempre sabemos que isso pode ser usado para todos os fins, tanto os fins lícitos quanto ilícitos. Então, esse é um ponto que a gente observa. E dentro dos planejamentos, nós já abordamos diversas vezes que todo planejamento que se tem aqui em Gaia, no planeta Terra, ele segue uma ordem divina. Ele tem, comandado aqui pelo Cristo Sananda, por Jesus, que está à frente desse projeto. Então, introduzir essas tecnologias faziam parte desse projeto. E você vai observando esse andar, como que essas tecnologias foram desenvolvidas, e num primeiro momento a gente pode pensar que essas tecnologias, elas estão sendo usadas muito mais para fins ilícitos do que lícitos. E aos olhos isso pode parecer, porém não é. Vamos tentar fazer algumas analogias. Quando você pensa, por exemplo, em redes sociais, que é
uma tecnologia, é usar destas tecnologias. Nós estamos, primeiramente, pensando como que elas estão sendo disseminadas, como que isso anda dentro da humanidade. E muitas vezes pode parecer que é um lado totalmente negativo, a forma que elas se apresentam, a forma que elas são utilizadas. Porém, dentro dos aprendizados que temos aqui como planeta escola, nós, como coletividade, humanidade, vamos aprendendo também a usar destas tecnologias de forma mais harmônica. É assim que está sendo o caminhar, é assim que está indo. E você pode observar quantas oportunidades estão sendo abertas a coisas que têm luz, a coisas construtivas. Vou tentar dar um exemplo. Quantos de nós já não estudamos, já não fizemos cursos, já não buscamos o nosso próprio autoconhecimento, buscando as tecnologias que acabei de dizer que elas provêm dos pleiadianos através da internet, através de cursos online, através de pesquisas que nós fazemos. Então, isso muito mais é um caminhar dentro da humanidade. Mas o porquê eu quis trazer esse assunto das tecnologias aqui hoje? Porque há uma vibração coletiva também de medo, de como que a humanidade vai se portar, quais são os próximos passos diante de tanta tecnologia, diante de tanto avanço, se nós não temos um alto potencial de nos autodestruirmos aqui. E a palavra seria não. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Você imagine um projeto, como estávamos falando, coordenado por Jesus, coordenado pelas altas falanges de luz, trazendo, dando a oportunidade de ter essas tecnologias. E a que ponto isso levaria a humanidade? Muita gente vai questionar, mas existe o livre-arbítrio? Existe. Porém, tem alguns detalhes dentro disso também. Vamos apontar alguns. Primeiro, que nós já abordamos aqui que o planeta Terra, ele hoje faz parte da Confederação dos Mundos Livres. Então, um requisito é você ir para um planeta de regeneração, de 5D. Então, não existe a menor possibilidade do nosso planeta se autodestruir. Ele precisa fazer esse salto de 1/8 na sua vibração. E isso já está ocorrendo, a gente observa, vê tudo mais. Em paralelo a isso, a gente consegue ter um entendimento que existem muitos seres por trás dessas garantias também de manter esse andamento, ou seja, não nos autodestruirmos com essas tecnologias. Um outro fato importante é que já foi abordado não só aqui no nosso canal, como em muitos outros, sobre essas forças, a gente chama negativas, mas na verdade é falta de luz, que muitos denominam como arcontes, que seriam a cabeça do povo, usando aquela analogia. Esses seres já foram todos removidos. Então, a tecnologia que eles dispunham, usando aqui os seres na superfície, essa ligação, essa vertente, ela está totalmente quebrada. O que restam são os tentáculos desse povo, como a gente falou, que estão aqui em superfície, ou seja, seres, pessoas que ainda vibram nessas coisas, que se alimentavam disso, porém estão perdidas, sem a cabeça pensante. E a única coisa que buscam e fazem é ganhar tempo. O que é esse ganhar tempo? É tentar fugir, é tentar ganhar um tempo para não passarem pelo que precisa ser passado, pelo que a humanidade vai passar, pelo que tem nesse caminho dentro de ir para essa nova era, que é a era de Aquário. Então, nada mais do que ganhar tempo. E muitos vão pensar, ou até questionar, mas e como? Se as tecnologias estão aí, são humanos que estão fazendo toda essa movimentação. São humanos que podem, vamos dizer, apertar um botão, tomar decisões de como usar essa tecnologia. E nós diríamos, não, não são humanos com o seu total livre-arbítrio que tomam essas decisões. Nós já comentamos em várias oportunidades, todos os governos sabem,
tem esses contatos. Existem seres walk-ins, já abordamos também sobre esse assunto, tanto em presença física, ou seja, estando em um corpo físico, atuando nessas linhas de frente, quanto também em outras dimensões. Ou seja, todo esse sistema está em monitoramento, não existe a menor possibilidade. O que pode acontecer é alguns movimentos pontuais, bem pontuais, nada mais do que isso, tá? O processo de nós nos autodestruirmos, isso não existe. Então, essa tecnologia, ela está até certo ponto como um aprendizado para toda a humanidade, onde todos podem estar usufruindo do que está por aqui, mas existe também um monitoramento de tudo isso. Ou seja, não é assim como muitos estão passando por aí e aterrorizando muitas pessoas, continuando a fazer elas vibrarem em medo, em pânico, em tudo mais. Então, essa é uma mensagem, vamos dizer, trazida aqui pelas nossas egrégoras, lógico, dentro daquele entendimento. É o entendimento que vem para nós. Cabe a cada um buscar também se conectar com essas informações. A gente sempre diz aqui, não somos os donos da verdade. Apenas estamos aqui fazendo um trabalho para reflexão, para expansão, para que cada um possa também ter os seus entendimentos. O intuito aqui é sempre fazer todos vibrarem mais alto, saírem desse medo, saírem dessa matriz de controle que sempre existiu. E nós estamos dando passos largos. Não, quando eu digo nós, não é nós aqui, o canal, o Henrique, a egrégora, é a humanidade em si. Está tudo indo a passos largos nesse caminho. Então, dentro disso, nós sabemos que existem essas tecnologias, os governos, eles entendem, tudo mais. E um outro ponto importante seria, dentro dessa tecnologia extraterrestre, nós tentarmos entender, mas e qual o intuito dessa tecnologia se acelerar assim? E aí cabe a gente sempre analisar as movimentações com inteligência. Nós sabemos de muitos fatores, eu vou tentar apresentar um fator é Nibiru. Nibiru sempre faz aquela órbita, a gente já explicou, já tem lives falando sobre isso, a cada 12 mil e tantos anos. A gente já presenciou, já testemunhou a queda de Atlântida, de Lemúria, já os seres que tocam hoje à frente disso estão aqui encarnados porque trazem essa experiência também, muitos são voluntários também, e assim a gente vai tocando. Porém, essas tecnologias, elas agora são necessárias para que a gente faça esse salto quântico. Então, dentro de tudo, na humanidade, tem um propósito. Quando você pensa assim, Sananda, Jesus, não vai dar passos não pensados, planejamentos, vamos dizer assim, sem ter uma lógica, sem ter um determinado fim. E a gente sabe que existem zonas aqui do planeta, tá? Hoje eu resolvi até falar um pouco mais sobre esses assuntos, porque muita gente acha que outros canais ou que nós não temos conhecimento das coisas que se passam aqui no planeta, mas a gente tem. E existem locais no planeta, tá? Bases que já estão com tecnologias muito mais avançadas do que essas que a gente está vivenciando nós aqui nas nossas casas, nos nossos computadores, telefones, tudo mais. Um desses locais é a Antártida. Por que lá? Porque lá é um ponto onde pode fazer, é um ponto onde tem alguns portais, onde essas tecnologias mais avançadas extraterrestres estão sendo colocadas em aprimoramento, em execução aqui no planeta. Existem outros pontos também. Porém, isso tudo visa garantir. Então você pensa, existe uma anomalia no campo, a gente já comentou sobre isso também, e existe uma tecnologia que vem sustentar essa anomalia. Tudo funciona dessa forma, nada é sem propósito, nada é o acaso. Agora, o que cada um de nós, eu, você que está assistindo, outras pessoas fazem com essa tecnologia, isso vai nos colocando no nosso posicionamento, onde queremos estar, o que vamos fazer. Então, a tecnologia, ela é aí, ela está aí, ela é livre.
a gente que escolhe o que fazer com ela. Mas quando você pensa globalmente, quando você pensa na coletividade, não há a menor chance de ter alguma coisa maior, de que leve para esses caminhos de guerra, de terceira guerra, como muitos falam, como muita gente fala. O que existe são movimentações, tá, cibernéticas, ataques, hackers. Essa é a nova forma que se tem hoje. E essas tecnologias também controlam esse tipo de situação. Talvez muitos não saibam, mas você consegue hoje descarrilhar um trem usando um hacker fazendo isso. Parar uma usina, fazer diversas coisas usando essas tecnologias. Porém, existe todo um sistema de segurança, de controle para isso. E repito, as informações que nós temos aqui são de que existem seres que estão responsáveis por essas situações. A gente poderia chamar walk-ins, entrantes, dentre outros que estão executando já essas tarefas. Dentro desse entendimento, também um outro recado que gostaria de passar é que está ficando muito fácil da gente observar quem serve a quem. Você não consegue servir a dois lados no mesmo momento. Então, dentro disso, está muito fácil também da gente ver o que é e o que não é. Muito diferente do que a gente costuma observar na mídia. Lembro que até o Vital Frozi fez um áudio falando sobre isso. Isso vem lá de cima, vem descendo na mídia até chegar no jornalzinho do bairro, onde a gente vê últimos movimentos de tentar sustentar controles, medo, colocar a gente nessa manobra que sempre esteve. E tudo isso está ruindo, as pessoas estão percebendo, as pessoas estão ficando despertas, como gostam de chamar. E essa vibração de medo, essa vibração que sempre dominou, ela tende muito rapidamente a também ser exterminada. Basta a gente continuar nos nossos passos e ir observando essas quedas de estruturas todas que estão acontecendo. Uma última coisa que também gostaria de comentar é sobre o Brasil. O Brasil está sendo enxurrado de luz agora nos últimos dias, vai continuar tendo essa grande luz, essas falanges espirituais todas trabalhando aqui em prol do Brasil, e acredito que a gente possa ter grandes surpresas positivas nos próximos momentos, onde muita coisa ela tende a aparecer e também nos colocar em caminhos mais direcionados aos propósitos do Criador, aos propósitos que nos levam como verdadeira nação, celeiro espiritual do mundo. E dentro disso, cabe a gente fazer uma série de reflexões, fazer uma série de análises das coisas, das paixões que nós temos, das convicções, e tentarmos seguir caminhos mais livres, caminhos mais despertos, poderíamos dizer assim. Então, espero que esse vídeo ele possa, de alguma forma, trazer entendimento, trazer questionamentos, trazer também elucidações. E a gente vai se vendo em próximos momentos também, sempre tendo em vista que estamos avançando na velocidade de Deus. Gratidão.